Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui nessa quarta-feira para mais um estudo da nossa instituição, Grupo Espírita Regeneração, o Lar da Infância. Estamos trazendo mais um tema, lembrando aos irmãos que pela logística que nós estamos usando, você pode comunicar conosco pelo WhatsApp, pelo Instagram, se porventura tiver algum questionamento sobre a palestra. Lembrando que esse número é importantíssimo para encaminhamento dos nomes para tratamento que nós fazemos ao final do nosso estudo, uma oração em conjunto, e encaminhamos esses nomes para o nosso trabalho presencial, que acontece toda segunda-feira aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3, onde tem palestra, passe, tratamento à distância, trabalho desobsessivo, cromoterapia, estudos para os médiuns. Então é importante falarmos isso para aqueles que puderem comparecer presencialmente. Quando não, divulgar esse nosso trabalho, esse nosso estudo, divulgar esse número do WhatsApp, que só funciona o WhatsApp, e para que as pessoas possam ter essa ferramenta para nos encaminhar nomes, porque para tratamento, porque muitas das vezes a pessoa não pode comparecer, está hospitalizada, está com algum problema de deslocamento. Então, é importantíssimo você ter anotado isso aí, tá bom? Muito bem. Nós vamos fazer uma leitura inicial, como sempre nós fazemos, que vai dar base para o nosso estudo e logo em seguida faremos uma oração inicial. Ao final, nós vamos falar do nosso trabalho social. Essa semana nós conseguimos entregar 100 cestas básicas e nós vamos trazer essas fotos na semana que vem, graças à contribuição de vocês. Mas no finalzinho, rapidamente a gente fala sobre isso, tá bom? Então nós vamos ler aqui o trecho do Evangelho que vai dar a base para o nosso estudo. E o tema de hoje, bem-aventurados que têm puro coração. Então vamos ver não só o trecho do Evangelho, como a explicação que a espiritualidade, através de Emmanuel, nos traz em relação a isso. Kardec, Emmanuel, então nós vamos ver com o estudo. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. E vamos ver em Marcos a sequência que traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Essa passagem está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Convidamos a todos, então, a elevarmos nosso pensamento ao plano superior da vida. E queremos, Senhor, te agradecer, bênçãos, o amparo, proteção divina, para esse trabalho que semanalmente temos trazido, com o estudo do Teu Evangelho e com a palavra da espiritualidade superior, a fim de estudarmos e compreendermos os Teus ensinamentos que sabemos, Senhor, são para todos nós, toda e qualquer passagem do Teu Evangelho. Então nos ajude, Senhor, a compreender, a recordarmos todos os seus ensinamentos, para que possamos nortear a nossa vida de melhor maneira, conduzindo os nossos passos calcados no Teu Evangelho de amor. Que a Tua paz, Tua luz caia sobre nós, conduzindo a nossa vida. Hoje, graças a Deus. Muito bem. Então tá aí a passagem que trouxemos do Evangelho. Bem-aventurados que têm puro o coração. Então, para entender essa passagem, né, trazida aí por Jesus no seu Evangelho, e que Mateus, Marcos traz
como base, e nós tiramos isso do Evangelho segundo o Espiritismo, e começando pelo Evangelho aí com Allan Kardec, nós vamos ver então, como que a espiritualidade entende essa pureza, esse puro de coração. Como entender essa pureza? E que Marcos traz aí a comparação do exemplo da criança. E para aqueles que não se assemelhar à pureza infantil, à pureza da criança, né, como ele coloca no seu evangelho, não conhecerão, não pertencerão ao reino do céu. Então é importante nós entendermos o que é essa pureza de coração. Então, para isso, nós pegamos lá com Allan Kardec, nós vamos projetar para vocês aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 8, no item 3. Ele fala: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Pronto. Ele já está falando o que é pureza de coração: simplicidade e humildade. Então, para pertencermos ao reino dos céus, temos que ter simplicidade e humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Então, se nós ainda nutrimos de egoísmo, de orgulho, temos que trabalhar essa questão. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Lembrando que a espiritualidade, através dos seus escritos, tentando traduzindo a passagem de Jesus, lembra, ele pega o período da infância, onde nós reencarnamos com esquecimento do passado, e que nos primeiros dias de vida nós trazemos exatamente essa humildade, essa pureza, essa simplicidade. Por isso que a espiritualidade, né, confirma a passagem do Evangelho, não só de Mateus, como de Marcos, mostrando essa simplicidade infantil, né, no qual Jesus expressa: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Então não é que a criança não traga suas dívidas do passado. Isso não quer dizer que a criança não tenha suas provações, seus erros. Ele pega isso como uma comparação, para que a gente possa entender esse momento de simplicidade, de pureza, e nós, como espíritos, temos que assemelhar a essa natureza que a criança traz na sua infância. Então é importante compreender isso. A pureza, como diz aqui no Evangelho, ela é inseparável da humildade, da simplicidade, e que temos que excluir o egoísmo e o orgulho. Como nós sabemos, somos espíritos ainda em processo evolutivo, né? Quem de nós teríamos coragem de falar que ainda não somos orgulhosos, que ainda não somos egoístas? Então é preciso a gente ter entendimento na passagem de Jesus, porque ele nos dá um roteiro para seguirmos, né? Ele nos dá uma condição no qual devemos, na nossa existência, trabalharmos. Então ele traz a pureza da criança com simplicidade e humildade, e ele fala para excluir toda ideia de egoísmo e de orgulho. São ensinamentos compatíveis para o nosso processo evolutivo, para espíritos atrasados como nós somos, espíritos que ainda estão em processo evolutivo, espíritos que ainda trazem muitas mazelas do passado. Se não fosse possível fazer algo em torno disso, Jesus não nos traria esse exemplo, essa passagem, que tão bem traduziu Mateus e Marcos na sua sequência. Nós buscamos um entendimento mais amplo,
bem completo numa mensagem de Emmanuel que está lá no livro intitulado Religião dos Espíritos. Então Emmanuel vai pegar exatamente essa passagem de Mateus e vai mostrar para nós em detalhes, no qual nós vamos ler aqui pausadamente, para que possamos refletir se nós temos intenções de sairmos daqui após a nossa trajetória reencarnatória em condições melhores, dando os passos iniciais para conquistarmos essa pureza, essa simplicidade, essa humildade. Emmanuel então vai nos trazer, vamos dizer, um roteiro de como conquistar essa pureza. O que é esta pureza? Então vamos pausadamente mostrando nessa mensagem de Emmanuel como a espiritualidade, a palavra de Emmanuel, nos orienta para que possamos conduzir melhor a nossa existência. Então a lição é intitulada, nós vamos projetar aí para vocês, Pureza. Está lá no livro Religião dos Espíritos. Bem-aventurados puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Então, Emmanuel já nos mostra que Jesus, o nosso maior exemplo que pisou aqui na face da terra. Você encontra essa questão na questão 525 do Livro dos Espíritos. Qual o espírito mais perfeito que pisou aqui na terra, que esteve entre nós? E os espíritos respondem simplesmente Jesus. E Emmanuel confirma isso, né? Reafirma essa questão que o mestre divino, até hoje, porque são conquistas que nós, ao longo do processo evolutivo, haveremos também de chegar nesse nível, mas ele fala que até hoje não existiu ninguém quanto ele. Com tanta pureza. Então Jesus é o exemplo máximo para nós de pureza. Todos os exemplos, todas as passagens do Mestre traduz isso. E isso tem que servir de modelo para nós. Começamos por aí. Emmanuel prossegue falando a seguinte: para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade, com que a natureza lhe oferecia materno colo, e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Foi o primeiro exemplo de Jesus, do Mestre Divino, em relação ao próprio nascimento. Ele poderia ter outro cenário, se quisesse, para nascer, para representar a sua presença entre nós. Então, o primeiro exemplo foi a manjedoura, o primeiro exemplo de humildade, de simplicidade. Lembra que nenhum ato ocorrido com o Mestre, nenhum gesto, nenhum momento da sua existência vai em vão. Todo ele traduz o ensinamento para todo e sempre a humanidade, para todos nós, espíritos ainda em processo evolutivo. Jesus é o governador do planeta Terra. E a vinda dele aqui entre nós é exatamente para nos mostrar o caminho. Por isso que Emmanuel fala, cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via
no caminho da vida. É tudo que ele mostrou, tudo que ele vivenciou, com segurança, né? Emmanuel coloca: embora na terra sabia encontrar a presença divina em tudo, em todas as situações, em todas as criaturas. Tudo que acontecia com ele, todo momento de diálogo, de conversação, era ensinamento para a vida, para a eternidade. Por isso que ele via em todas as situações a presença divina, ou seja, todos os seus atos, ele expressava a presença divina, a criação divina. Não desperdiçou um minuto sequer. Nenhuma ação ele desperdiçou. E ele via em qualquer pessoa, em qualquer criatura, um ser divino. A dificuldade que a gente tem, nós quando nos defrontamos com o nosso próximo, infelizmente vemos a pior parte dentro da nossa visão. Segundo Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 8, intitulado Associação, ele fala que o que vemos nos outros, no nosso próximo, é a projeção de nós mesmos. O nosso próximo é como um espelho no qual nos vemos no outro. Por isso que, ainda Emmanuel afirma, não só damos aquilo que temos, nós só exteriorizamos aquilo que nós temos. Por isso que, diferente do Mestre Divino, quando nós olhamos para o nosso próximo, nós estamos vendo a nossa projeção. E, infelizmente, ainda vemos muitos defeitos, temos dificuldade de destacar as coisas belas no outro, as boas ações no outro, porque nós só vemos aquilo que temos. Por isso que Emmanuel afirma que Jesus viu todas as criaturas. Ele viu a presença divina em todas as situações, em todas as criaturas, coisa que infelizmente ainda nós não temos. Recordem lá, busquem o livro Pensamento e Vida, capítulo Associação, capítulo 8. É uma lição extraordinária que Emmanuel nos traz. Só vemos nos outros aquilo que nós temos, aquilo que somos. E Emmanuel também, nessa passagem, ele nos mostra que precisamos largar o orgulho, a vaidade, todos os vícios físicos, morais. Por isso que há poucos dias, falamos sobre os vícios. Então é muito importante atentarmos para isso, para que possamos caminhar com segurança. Quando a gente fala caminhar com segurança, é envolvidos nos ensinamentos divinos. Nós temos uma mania de colocarmos um chavão que a gente escuta muito, a gente exterioriza muito. Ah, é muito difícil, é impossível seguir os ensinamentos divinos. Ora, a espiritualidade, quando nos traz essa lição, como Emmanuel está nos trazendo, é para que a gente possa entender que é possível fazer algo. Tem como começarmos, ao menos, igual nós falamos agora há pouco, para que ao chegar ao final da nossa vida, da nossa trajetória reencarnatória, possamos retornar no mundo espiritual em melhores condições do que aqui nós chegamos. Por isso que ele vai exaltar o primeiro ato do Mestre, que foi o seu nascimento, quando da vinda dele aqui. O seu nascimento, e ele pega lá a manjedoura para poder mostrar o que é humildade. Ele que tinha condições, gente, de nascer em qualquer ambiente, com qualquer condições que quisesse. Mas ele preferiu a simplicidade, o nascimento na manjedoura, na estribaria, junto aos animais, no colo materno. Olha que expressão
espetacular. Oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema, põe aí, Mateus, de excelsa beleza. Olha só, nós que buscamos a aparecer, exteriorizar muitas das vezes aquilo que não temos. Jesus aí, ó, oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. É muito bacana essa colocação, a maneira que Emmanuel coloca. E prossegue. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsediada em que se mostrava na vida pública. Era a visão humana, né? Quando ele fala para muita gente, nós, ou a sociedade, via em mulheres como Maria de Magdala uma mulher sem valor, pela condição de obsediada que era ou nas suas práticas. Então, é, é, é importante essa colocação dele quando ele fala assim, ó, em que se mostrava na vida pública. No entanto, vamos projetar aí, no entanto, ele, o mestre, via Deus naquele coração feminino. Olha aqui, aquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Porque lembra você que ela foi a primeira pessoa que Jesus apareceu na ressurreição. Ela apareceu primeiro para Maria Magdala. Ela foi a primeira, não foi para os apóstolos, os discípulos do Mestre. Foi para Maria de Magdala. Então, ela que tinha uma visão humana da pior espécie, sem qualquer valor, Jesus vê a presença divina nela e a escolhe para ser a primeira pessoa que ele se apresenta para representar, como Emmanuel fala aqui, a mensageira da celeste ressurreição. Porque ela foi a primeira a ver o Mestre no seu retorno na ressurreição. Emmanuel nos traz outra situação. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Então tá aí. Simão Pedro, né? Que era pedra, por isso o nome Simão Pedro. Em ti edificarei a minha pedra. Então ele era indigno, tanto que ele teve um momento de negação do mestre, mas isso não era para Jesus, como ele via em toda criatura a presença divina. Simão Pedro não foi diferente. Pescador simples, analfabeto, mas ele foi o paradigma da fé cristã. Nós vemos muito aí no Ato dos Apóstolos, na presença lá da Casa do Caminho, o principal espírito que edificou, esteve presente e não titubeou nos ensinamentos do. Então Simão Pedro, né, na colocação de Emmanuel, teve essa presença de fé cristã para todos os séculos. Foi uma representação fiel da fé em relação aos ensinamentos de vida. Sempre tem esperança, né? Os discípulos mostraram isso, muitos deles o negando em determinado momento da existência, mas não desprezado por Jesus, porque é sempre possível fazer algo, é sempre essa postura do mestre
mostrando que deveríamos ter isso também em relação ao nosso próximo. Olha o que ele fala de Judas. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro. Olha só o que Emmanuel fala. Jesus, mesmo assim, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menosprezavam e estendeu os braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou em vigilância. Jesus não o negou, não o abandonou. E a gente, né, muitos de nós consideramos Judas o traidor, né? Judas como até hoje, né, malham o Judas, né, que é naquela expressão na Semana Santa do boneco, porque são resquícios que ainda estão dentro da nossa alma. Exteriorizamos aquilo que temos. A nossa mente ainda busca o passado nos pontos negativos. Quando olhamos para Judas, nós não o vemos hoje como espírito altamente evoluído e que Jesus viu nele a presença divina. Olha o que Emmanuel fala, ele via Deus na alma inquieta do companheiro. Quem de nós tem essa visão do nosso próximo? Com essa clareza que Emmanuel nos traz. Né? Então, é importante nós entendermos isso para que, quem sabe, a gente mudar nosso ponto de vista em relação ao nosso próximo, seja ele um familiar, seja ele um companheiro de trabalho, um companheiro da escola, um vizinho nosso, um companheiro, convivência nossa em qualquer ambiente. Quem sabe nós não damos conta também, com todos esses exemplos, de ver no nosso próximo algo diferente. Assim como Jesus via nessas personalidades que Emmanuel está trazendo para nós aqui, e que traz a visão humana totalmente deturpada diante da visão do Mestre. Olha o que Emmanuel fala em relação ao Saulo de Tarso, né? Paulo de Tarso. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga. Ele defendia, né, fortemente, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante, que é esse momento que Emmanuel coloca lá na estrada de Damasco. Ele passa depois a se chamar Paulo de Tarso. Então, olha que beleza, você não vê nenhuma expressão, nenhum ato do mestre negando, falando mal, vendo os pontos negativos. Sabe por quê? Nós só vemos nos outros aquilo que a gente tem. É isso que Jesus fazia ao ver qualquer criatura na face da terra. Ele nos conhece. Ele sabe que somos criação divina. E nada de ruim sai da criação divina. Os erros que hoje navegamos, estamos envolvidos, são erros por culpa nossa. Obscurecemos a visão divina. Mas nada pode sair ruim, errado, deturpado de Deus. Nós somos criação divina. Então Jesus, nosso amado mestre, ele tinha essa visão do ser, de qualquer ser na face da terra. Então ele não via lá em Maria de Magdala, o exemplo que Emmanuel nos traz, né? Pedro, o Saulo, o Judas, porque ele via só coisa boa, porque só coisa boa exteriorizava do mestre.
só coisa boa saía dele. Então a gente entende lá no Emmanuel em Pensamento e Vida, capítulo 8, a associação, a gente entende, só vemos nos outros aquilo que a gente tem. Quando eu olho para o meu próximo, eu estou espelhando a minha imagem. Ora, ok, reconhecemos isso, mas o que fazer? Olha os exemplos que ele nos trouxe daqueles personagens que estiveram próximo ou seguidores do mestre. Olha só. Então, algo podemos fazer, porque todos eles, dentro desse exemplo que Emmanuel nos trouxe, modificaram sua trajetória. Hoje, Judas, que nós podemos considerar o pior deles, entre aspas, hoje ele é um espírito de alta envergadura espiritual, altamente evoluído. Coisas que vão acontecer conosco, mas é preciso reagirmos. É preciso seguirmos os ensinamentos. Por isso, o estudo do Evangelho, a palavra dos Espíritos em torno dessas passagens, para que possamos compreender que todos nós somos capazes de fazer algo. Emmanuel prossegue na mensagem da seguinte maneira: se purificares assim o coração, olha só, é possível, está aqui, ó. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Olha só. Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Então, esses exemplos que Emmanuel traz em relação a esses personagens, que hoje são espíritos evoluidíssimos, conosco também. Ele está afirmando a esperança do Criador, de Deus nosso Pai, não morre nenhuma criatura, não esmorece, não diminui, não se desiste em criatura alguma. E prossegue: e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma. Nós somos revestidos desse conteúdo que na sua essência é pureza, é criação divina. Olha o que ele fala: o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Olha que profundidade Emmanuel coloca. Eles reconhecem a nossa condição. Quando a espiritualidade, Jesus nos seus exemplos, trazido aí na passagem de hoje por Mateus, por Marcos, traduz o ensinamento divino e Emmanuel vem clarear esses ensinamentos, eles sabem da nossa impureza, das nossas dificuldades, da nossa condição inferior. Eles sabem. Ao mesmo tempo, nos traz esse espetáculo, que eu vou repetir, é belíssimo. Se purificares o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Vê se é isso, se não é isso que nós buscamos. Se a infelicidade que nós trazemos não é a busca de Deus. A exemplo daquele jovem que nós mostramos nas semanas anteriores. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ah, isso, é isso. É a presença de Deus que nós estamos buscando. Aquele jovem rico representa todos nós, porque na sua essência, no nosso interior, que provém lá da criação divina, nós sabemos que existe esse reino divino. Nós saímos de lá, nós já habitamos este local. Por isso que naquela passagem, naquele estudo, o jovem: Senhor, como é que eu faço para chegar lá de onde eu saí? É isso. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna?
Olha o que Emmanuel fala. Se nós modificarmos, se nós buscarmos a pureza, purificar, reformar, ele fala: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma. Jesus tinha isso. Ele via isso em nós. O brilhante, lá, o interior, desde a criação divina, aquele conteúdo que saiu de Deus, que somos todos nós, na sua criação, o brilhante divino virá fatalmente à luz. Espetáculo dentro da visão de Emmanuel. Olha como é lindo no momento que nós compreendemos, e é possível. Isso tem que nos dar ânimo. Não podemos entrar no desânimo, na queda, na tristeza, na incompreensão. E vamos eliminar essa expressão: é difícil. Ninguém consegue praticar o ensinamento de Jesus. Não. Se fosse assim, Emmanuel e os Espíritos não nos trariam essas lições. É possível encontrar a presença divina no nosso próximo. E olha como ele encerra a lição: aprendendo e servindo. Aí, olha o roteiro: aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco, a lama, os espinhos, em berço de pão, e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Meu Deus, é lindo demais. Olha a simplicidade de Emmanuel. Até hoje eu ainda escuto que é tão difícil compreender as leituras de Emmanuel. Meu Deus, olha só como é difícil. Ele nos dará o roteiro do que nós devemos fazer. Lembra, isso não quer dizer que de uma hora para outra nós vamos ser puros de coração. Nós vamos ser espíritos evoluídos, vamos ser espíritos não perfeitos, não. Mas nós precisamos começar. É um processo ao longo da caminhada evolutiva, que vai além da existência atual. Mas é possível. Tem como começar. Aprendendo e servindo, ajudando e amando. Tem como mudarmos. Tem como nós iniciarmos. E vamos transformar esses espinheiros, essa lama, né? Como ele fala aqui, ó, mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados. No pântano, lá na lama, entre os espinheiros, perfumados e puros, para exaltar a glória de Deus. Está lá a lição número 11 do livro Religião dos Espíritos. Meus irmãos, clareza maior. Emmanuel. Clareza maior do que esse estudo do Evangelho trazido por ele, nos dando direitinho exemplos que Jesus teve e mostrando para nós. Estamos espíritas atrasados, estamos entre espinheiros e lamas, mas ele nos dá o roteiro do que fazer para caminharmos
e chegarmos nas instâncias superiores, porque todos nós vamos chegar lá. Agora, hoje ou amanhã, depende do nosso esforço, depende de nós, depende de quando e como vamos começar. Que as bênçãos divinas nos proteja, esteja conosco, nos dando forças para que esses ensinamentos fiquem palpáveis. De que maneira? Colocando em prática dentro do esforço pessoal no nosso dia a dia. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco hoje. Nós agora vamos fazer a nossa oração em favor dos irmãos e mandar os nomes para tratamento dessa semana e aqueles nomes que já estão escritos em nosso caderno. Tratamento, né, que a gente coloca também. Bom, então vamos elevar o nosso pensamento ao plano maior da vida e vamos agradecer as bênçãos divinas por essa noite, por esse momento, por esse estudo e te rogando, Senhor, que o teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima, possa se estender a todos os nossos irmãos, encaminhar os seus nomes para tratamento, para oração. Permita que seus lares possam ser visitados, amparados pelos mensageiros de Deus. Que todos tenham certeza da presença divina em cada lar, sofredor, principalmente esses nomes encaminhados. Permita, Senhor, que essas bênçãos se estendam para todos os lares em sofrimento, os que carregam os problemas materiais, as dificuldades físicas, os problemas morais, os problemas espirituais, processos obsessivos, as inquietações, os nossos irmãos em depressão, aqueles que buscam uma saída através do suicídio, esquecidos de que estão entrando num problema maior. Permita, Senhor, que a fé, a esperança possa renascer, possa se tornar presente na vida de todos e que possamos lutar muito para aproveitar a existência, aproveitar essa vida para nos tornar melhores. Que a tua paz e que o teu amor nos acompanhe em toda a nossa vida, aos encarnados e aos nossos encarnados. Graças te damos e que assim. Muito bem, amigos, nós vamos agora rapidamente mostrar aqui todo o trabalho social o que a gente desenvolve, está aí na nossa tela. Distribuímos todo mês 100 cesta básica, graças à contribuição de vocês. Tá aí os itens que compõem a cesta básica, fora as outras coisas que a gente ganha, que vai incrementando. Mas isso aí é o básico que nós todo mês entregamos para nossas famílias. Também fazemos o trabalho do enxoval, que está aí na tela para vocês, o enxoval Mãe Zeferina, com as mães grávidas, né? No nascimento dos seus bebês, nós também entregamos um kit para todas elas. Então tá aí os itens do enxoval, e essas 2 páginas de item aí, e que sempre que é possível que nós entregamos, nós tiramos fotos e mostramos aqui. Essa semana, domingo passado, nós entregamos 100 cestas básicas. Tá aí os dados para depósito, tanto da cesta básica quanto do enxoval, que vocês podem estar fazendo. Tá aí o QR Code, tá aí o Pix, a nossa instituição, né? Tá aí o Grupo Espírita Regeneração GER, tá aí a mantenedora, que é o Instituto Vitória Régia, é esse nome que aparece lá no seu comprovante, tá tudo certinho. Então vamos continuar para que a gente não pare. Nossas famílias ainda necessitam dessa ajuda, uma cesta básica para que possa auxiliá-los em suas necessidades. E nós também estamos com a campanha de arrecadação de recursos para a nova aquisição da área do posto de assistência Francisco de Assis. Nós já falamos aqui, a sede anterior do posto de assistência está ampliando o trabalho do educandário, do Grupo Espírita Regeneração, Lar da Infância, onde nós estamos transformando numa creche. E nós adquirimos já um outro local, aqui próximo, na Nova Colina, onde nós estamos arrecadando recursos. Colocamos uma cota de R$200, mas você pode contribuir com qualquer valor. Aí é outro Pix, inclusive colocamos o Pix
institucional, o telefone institucional 61981159070, um QR Code específico também para essa conta. E aqui na próxima página, nós estamos explicando por que que nós criamos uma conta particular no nome de Ana Edna, que é a dirigente do trabalho social. Ela que cuida de todo o enxoval, de todo o trabalho de assistência, do trabalho de sopa, de toda a distribuição que a gente tem. Como o nosso lote não é legalizado, a gente não pôde abrir uma conta institucional, porque não teria como justificar a saída junto à prestação de conta, contabilidade ao governo. A hora que nós arrecadarmos esses recursos, nós então vamos encerrar com essa conta que ela é específica para que nós possamos pagar o nosso lote. Nós devíamos, quando nós começamos essa campanha, 80 mil. Hoje nós estamos devendo 60 mil. Então é preciso a gente continuar com a nossa campanha. Para isso, nós criamos uma rifa de uma TV Philips de 43 polegadas. Estamos com rifas ainda a ser distribuída. Quem quiser e puder nos ajudar, nos contacta aí com esse telefone do WhatsApp. Quem me conhece, quem é do grupo, pode me procurar no meu particular. Mas podem também pedir por esse telefone institucional para que a gente possa estar encontrando, levando para você. Nós temos muita rifa ainda para ser distribuída, para tentar vender. Cada bilhete é R$ 10. Todos podem contribuir, com certeza, com R$ 10. Então fizemos um bloquinho de R$ 100, 10 rifas de R$ 10, tomando R$ 100 cada bloquinho, tá bom? Esperamos a contribuição de vocês, a participação de vocês, bem como a divulgação de todo esse trabalho. Aí, curta aí o vídeo, dá lá o seu joinha, divulguem lá o nosso WhatsApp, o Instagram. Tudo isso é importante para nós ampliarmos, espalharmos em todas as redes sociais. É importante que você compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, com os outros grupos que vocês participam, para que as pessoas tenham a oportunidade que você está tendo de conhecer o nosso trabalho, de estudar conosco, de contribuir com as nossas orações, auxiliar no tratamento das pessoas que muitas das vezes estão distantes, não podem frequentar a nossa instituição. Tá bom? Contamos com todos vocês e até a próxima quarta-feira, no qual nós vamos trazer as fotos da distribuição, algumas fotos, né? Porque para a gente não ocupar muito espaço, vamos trazer algumas fotos da distribuição que aconteceu essa semana. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Até a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Quarta-feira, às 20 horas. Abraço a todos e até lá.